por tudo que o Senhor tem feito. Chegamos no momento da Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor possa preparar os nossos corações. Toda ansiedade, ó Deus, toda preocupação, todo medo, tudo aquilo, Senhor Deus, que possa prejudicar de ouvirmos em alto e bom som a Tua voz, possa ser repreendido em nome de Jesus. Assim como o Senhor repreendeu aquela tempestade, há muitas tempestades aqui dentro dos nossos corações, que estão nos tirando a paz. Que a sua doce voz possa repreender todos os ventos, toda palavra contrária. Que o nosso coração, Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste local. Sonda cada coração. O Senhor conhece as nossas necessidades. E te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa vir de encontro a elas. Se for necessário, ó Pai, que o Senhor possa nos confrontar. Se for necessário, que o Senhor possa nos tirar da zona do conforto. Mas Deus, não nos deixe sair daqui da forma que entramos. Te damos liberdade neste momento, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pegue comigo em Efésios 4. Efésios 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro de Efésios 4. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar no telão. Se a sua versão for diferente da minha, acompanhe no telão. Nós iremos usar a versão NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. Efésios 4, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida para cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que as induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Verso 17. Por isso, digo no Senhor testificou, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo,
se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Verso 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, mas não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com que suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês, palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É sobre essa palavra que esta igreja vai caminhar este ano. Efésios 4. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele começa tratando aqui, primeiramente, a unidade de fé dos irmãos. E um texto-chave é o verso 2, onde ele fala, suportando uns aos outros em amor. E depois dele falar dessa unidade, Paulo ele vem tratando sobre o ministério que a igreja deve exercer ao serviço dos santos, ou seja, ao serviço de vocês que aqui estão. Então Paulo fala sobre os 5 ministérios, que é uma das visões a qual esta igreja caminha, sobre os 5 ministérios. E Paulo continua tratando esta questão dos 5 ministérios, e em paralelo ele fala que para se fazer isso é necessário que haja maturidade. Então, no verso 15, que é o verso chave deste texto para nós, este ano, ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então Paulo aqui ele fala de um corpo que necessita de crescimento. O corpo a qual Cristo é o cabeça. E depois Paulo vai tratando sobre a nova natureza. E aí ele termina esta carta, ou este trecho da carta do capítulo 4, exortando sobre santidade. Não estou falando contra palavras de prosperidade, palavras de bênção. Não estou falando contra isso. Talvez um dia cheguemos ao ponto de termos essas palavras de prosperidade, palavras que normalmente arrastam multidões. Quem não quer vir aqui aos domingos, participar de um culto, que é bom, é gostoso, e além disso ainda ter uma vida boa, cheia de dinheiro, sem problemas financeiros, com a saúde tudo legal, o carro que não quebra, essas coisas. Eu não sou contra essas palavras para algumas igrejas, mas precisamos entender que cada igreja está vivendo um tempo. Então nós vivemos um tempo e temos um chamado específico para esta cidade. E precisamos construir algo dentro desse chamado específico. Então nós estamos ainda numa fase de cavar um alicerce, assim podemos dizer.
Então, se você está chegando este ano na igreja, e você olha para tudo isso daqui e você fala, nossa, porque eu tenho algumas igrejas que eu olho e falo, meu Deus, acho que se eu fosse dessa igreja, eles não iam precisar de mim para fazer nada aqui. Porque parece que tudo caminha tão bem, né? Tudo tão ajustado, tudo tão alinhado. E talvez você chegue aqui e você tenha essa percepção, e eu já quero tirar isso de você, esse pensamento. Irmãos, nós ainda estamos numa fase de alicerce. Nós ainda estamos cavando buraco. Eu falo isso para o pessoal que aqui caminha mais próximo. Eu falo, ainda é fase de cavar buraco. E cavar buraco não é bom, irmão, porque você já foi no alicerce de uma obra? O alicerce de uma obra é o trabalho mais duro que existe. É o pior trabalho que tem. Não tem sombra. Não tem lugar para você. Mas aí quando começa a terminar o alicerce, aí vem aquela primeira parede. Aí já tem uma sombrinha, né? Enquanto você vira a massa ali, dá para você dar uma escondida na sombra, já dá uma aliviada. Daqui a pouco vai ter outra parede, daqui a pouco tem a laje. E aí já não chove mais na obra, e aí o sol não incomoda mais, e daqui a pouco começa a fase de acabamento. Mas ainda, nós como igreja, filhos do rei, no ano de 2022, partindo para o nosso 3º ano de vida, nós ainda estamos cavando alicerce. Então, se você tem vontade e desejo, aqui é o seu lugar de trabalhar em prol ao reino. Então a palavra deste ano é a palavra sobre amadurecimento. Está aqui, ó, huios, amadurecimento. Huios é a palavra dada grega a filho, mas filho maduro. Então quando a Bíblia ela é escrita, então quando nós lemos a Bíblia, nós vemos filho. De uma forma, para nós é tudo igual, filho é filho, não tem. Mas quando nós entendemos no original, esta palavra ela é transmitida em alguns textos, como tecno, que é filho imaturo, filhinho, criança recém-nascida, ou em alguns outros textos como huios. Mas fique tranquilo, você que está chegando agora. Fique tranquilo, você que acabou de se batizar, ou você que pretende se batizar. Há um tempo para cada pessoa dentro deste contexto e dentro daquilo que Deus está fazendo aqui, fique tranquilo. E hoje eu vou falar com os dois, tanto os filhos novos quanto os filhos maduros, os filhos mais velhos. Então esse texto de Efésios 4 é o nosso texto base. Então se alguém um dia te perguntar qual é a palavra, ou qual é o texto, ou qual é o versículo que a sua igreja vai caminhar sobre este ano, a palavra está em Efésios 4. O capítulo inteiro, com o versículo-chave no número 15. Que possamos crescer em verdade e em amor, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. É sobre essa palavra que nós vamos caminhar este ano. Então este ano você vai ouvir muito aqui sobre amadurecimento. E eu vou te falar, irmão, se você começar a entender o que Deus quer tratar conosco este ano, este amadurecimento não tem só a ver com a igreja, com a vida aqui dentro. Tem a ver com todas as áreas que você atua. Tem a ver no seu trabalho, tem a ver no seu casamento, no seu relacionamento com os teus filhos. Então essa maturidade vai gerar benefícios para você também, podemos dizer, em outras áreas. E esse amadurecimento, ele vai nos levar a sermos imitadores de Cristo. Sabia que você se torna um cristão, não para resolver os seus problemas? Tem muita gente que vem na igreja para resolver problema, mas Deus é tão bom, que os problemas são resolvidos. Tem muita gente que vem na igreja resolver problemas de escolhas que fez pela vida. Mas a igreja, irmãos, o cristianismo não tem a ver com resolver os seus problemas. O cristianismo, ele tem a ver em ser imitador de Cristo. Você é um cristão que vem da palavra Cristo. Então o cristianismo, ele não é uma varinha de condão. Eu brinco, que eu falo que eu não sou curandeiro.
Existem religiões que se você vai lá, o cara vai fazer uma oração e vai resolver. Aqui não se trata disso. Você chega aqui com a vida toda atrapalhada, toda torta, pelas suas escolhas. E aí você chega e fala, faz uma oração aí que o negócio resolve. Não vai resolver, irmãos. Por quê? Porque você precisa entender que você tem que amadurecer em algumas áreas. Então este ano, como igreja, nós iremos caminhar com a palavra amadurecimento. Ruiós, filhos maduros. Talvez a corda vai apertar mais para aqueles que já deveriam assumir esse papel. Mas também aqueles que estão chegando como técnico, já estarão sendo preparados para num tempo, numa estação certa, assumirem o seu papel de ruiós, de filhos maduros. É importante respeitarmos todos os processos, de quem já está e de quem está chegando. Então, como eu disse, o amadurecimento nos leva a um estágio de imitadores de Cristo. Sem a maturidade ideal, não acessamos áreas que deveríamos acessar em Cristo Jesus. Que área é essa? Eu vim na igreja porque eu preciso de um emprego. Eu vim na igreja porque eu preciso de um namorado. Eu vim na igreja porque eu quero casar. A palavra do Senhor nos ensina que quando cuidamos das coisas de Deus e colocamos ela em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. E essas demais coisas são aquilo que te necessita, aquilo que Deus sabe que você precisa. Então nós precisamos começar a entender que nós estamos num lugar aonde o treinamento aqui é sermos imitadores de Cristo Jesus. Eu não sei se você tem essa sensação, por vezes eu tenho, que em áreas que talvez o meu nervosismo ou o meu jeito, não é Cristo que domina ainda, sou eu. E eu fico, poxa, Cristo não faria assim, Cristo faria diferente. E aí eu olho para dentro de mim e vejo o quanto eu ainda preciso amadurecer em algumas áreas. Nós precisamos avançar como uma igreja que tem como Cristo Jesus a meta e o alvo. Mas não se preocupe, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai casar, as suas finanças vão se ajustar, a porta de emprego vai se abrir, mas cada coisa no seu tempo. Tem um texto que é muito legal, que Paulo escreve aos Gálatas, que vai nos trazer essa referência da imaturidade, que ela não nos deixa acessar algumas áreas, que está em Gálatas 4, o verso 1. Acompanhe no telão. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Paulo começa este capítulo fazendo uma alegoria, e aqui há uma discussão dos estudiosos sobre esta alegoria: era um costume ou era uma lei do Império Romano? Isso para nós pouco importa, se era um costume ou uma lei. Qual? Do herdeiro, enquanto ele ainda era menor de idade, ele não podia acessar a herança. Ele era dono de tudo, mas isso não o fazia portador de acessar a herança. Isso ficava sobre pessoas, sobre tutores, que cuidavam até que ele chegasse à idade madura.
Então Paulo diz que um herdeiro, sendo menor de idade, nada difere de um escravo, ou seja, você pode morar na casa, você pode viver na casa, você pode usufruir da casa, mas você não pode tomar decisões a respeito disto, da sua herança. Então Paulo começa esse capítulo fazendo uma alegoria, e Paulo aplica essa alegoria ao nosso respeito. Veja, o verso 3 diz: assim também nós. Então Paulo faz uma alegoria no verso 1 e no verso 2, e aí ele nos introduz nessa alegoria: assim também nós. E qual é a alegoria usada? Como eu disse, qualquer menor de idade, na condição de herdeiro, é dono de tudo, mas só pode herdar, usufruir da herança na maturidade. Então não basta ser filho, não basta ter uma herança, precisamos de maturidade para herdar esta herança. E Paulo trata esta herança, ao nosso respeito, como a plenitude de Deus. Eu vejo pessoas perdidas dentro do Evangelho, não sabendo aquilo que Deus tem para a vida delas. E deixa eu te dizer, o dia que você entender o que Deus tem para a sua vida, aí sim você vai começar a usufruir da plenitude de Deus sobre você. Porque, como eu disse, a plenitude de Deus não se trata daquilo que você quer, mas se trata daquilo que Deus sonhou e predestinou ao seu respeito. Tenta pegar uma criança e explicar algo para ela. Olha, papai tem uma empresa e você agora é dono dessa empresa. Ela não está nem aí, ela não entende. É necessário que ela atinja a fase madura para ela começar a acessar aquilo que já é dela. E Paulo está dizendo para nós que é necessário termos maturidade para podermos participar da plenitude de Deus. Viver a plenitude de Deus não basta apenas fé. Fé é fundamental. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É incontestável a importância da fé. Mas apenas a fé não nos dá direito de acessar tudo que Deus tem para nós. Eu vejo pessoas com muita fé, mas com muita imaturidade no Evangelho. E como eu disse, só a fé não te dá o direito de acessar aquilo que Deus tem para você. Eu vejo muita pessoa, sobe monte, desce monte, acorda de madrugada, lê a Bíblia 10 vezes no ano, mas ainda é imatura, porque ela está caminhando só sobre a fé. Aí você fala: poxa, Diogo, você está pregando contra a fé? Não, volto a dizer, é incontestável a importância da fé na nossa caminhada espiritual, mas só a fé não resolve. Só a fé é um crente que parece um caminhão sem freio, vai batendo para todo lado, nada segura, segue, mas segue sem rumo nenhum, segue machucando pessoas, julgando pessoas, trazendo só a religião e não um relacionamento com Deus. O escritor aos Hebreus fala no capítulo 6, no verso 12, Hebreus 6, 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Veja que o escritor aos Hebreus fala aqui, pela fé, e algo mais é necessário para herdar as promessas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Olha o que Pedro está falando. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, e aí ele começa a dar uma lista de coisas que você precisa acrescentar: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Aí vai no verso 11,
2 Pedro 1,11, continua o texto, no verso 11 diz assim: pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entendendo? Não é só fé, é fé e algo mais. Só com fé não vivemos a plenitude de Deus. Para acessar essa plenitude, é necessário que haja maturidade. Pessoas imaturas não estão prontas para acessar nenhum tipo de herança. Quer um bom exemplo? Lá em Lucas 15, conta a história de um jovem, que é conhecido por todos que aqui estão, o filho pródigo. Ele não era dono da herança, ele não era filho, mas ele acessou a herança, sem a maturidade, e isso gerou na vida dele, em vez de gerar benefícios, isso gera malefícios. Em vez de gerar bênçãos, isso gerou desgraça. Então, o filho pródigo acessa a herança num período de imaturidade. Isso gera o quê? Problema. Muitas igrejas estão sofrendo porque anteciparam algumas coisas na imaturidade. Nós aqui sofremos porque antecipamos coisas na imaturidade. Lá no Café com o Pastor eu vou contar um pouco disso para você. Pagamos um preço pela imaturidade. Toda pessoa inserida na gestão daquilo que não foi preparado ou que não tem estrutura, ela tem tudo para comprometer aquilo que lhe foi confiado. Lembra que eu falei que essa maturidade ela vai gerar em todos os âmbitos da sua vida? Olha o que eu disse aqui: toda pessoa inserida na gestão daquilo que não foi preparado ou que não tem estrutura, ela vai comprometer aquilo que lhe foi confiado. Quer uma prova disso? Hoje eu cuido de muitos casamentos, de pessoas imaturas, que não estavam preparados para se casar, que nem ao menos perguntaram se deveriam se casar, nem ao menos tiveram a preocupação, mas fizeram pela imaturidade, e hoje estão pagando o preço dentro do seu casamento. Hoje precisa trocar a roda do carro com o carro andando, pneu furou e não dá para parar, porque como é que vai parar? Como é que eu vou separar, mandar ir um para a casa do pai e da mãe para começar? Não dá. Então a gente precisa acertar as coisas com o carro andando. Mas por quê? Porque foi inserida naquilo em que ela não foi preparada, naquilo que ela não tinha estrutura. Tem muita gente sendo inserida em áreas da sua vida, seja profissional, seja amorosa, seja no namoro, seja no casamento. Se você não está preparado, se você não tem maturidade, o destino é único, vai dar problema, vai dar pau. Precisamos entender que o reino de Deus não se gera maturidade de forma instantânea. Tem pessoas que chegam aqui e, como eu disse, talvez por aquela motivação do primeiro amor, ela quer fazer e às vezes nós falamos um não, ela fica chateada porque ela acha que o problema é com ela, mas não é. Preciso de um tempo, é necessário se gerar uma maturidade, é necessário que essa pessoa entenda. E eu vou te dizer, irmãos, nós erramos com pessoas aqui, porque teve pessoas que chegou nesse ímpeto de fazer e nós deixamos fazer e gerou problema, e deu trabalho, e hoje nós temos situações que nós precisamos gerenciar por causa disso. Então nós precisamos ter cautela. Por quê? Porque o reino de Deus não se gera maturidade de forma instantânea. Nós vamos ter um ano inteiro para falar de maturidade. Irmãos, você vai sair daqui careca de tanto ouvir maturidade. Você vai sair aqui perito em maturidade. Mas volto a dizer, a maturidade não é formada de forma instantânea. Olha o que diz lá em Marcos 26. Marcos 4, 26. Marcos 4, verso 26 diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra.
Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Olha o que Jesus está dizendo. O reino de Deus é igual a um homem que planta uma semente. É necessário que haja tempo para crescimento. Somente depois que se lança a semente, que dá a flor, que dá o fruto, que dá a espiga, aí sim é chegada a foice e é cortada. O reino de Deus tem processos no plano espiritual, assim também como no plano natural. Então você me fala, Diogo, então é só com o tempo que se gera maturidade? E a resposta é não. Não é só o tempo. Hebreus 5:12. Pois quando já devíamos ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus fala, vocês já deveriam estar ensinando. Mas pior do que isso, vocês precisam ser ensinados a todo o tempo básico da fé. Para viver a maturidade, precisamos entender que é a soma de tempo e algo mais. Esse texto aos Hebreus encaixa perfeitamente com a igreja do dia de hoje. Pessoas que já deveriam estar ensinando, é necessário que toda semana você venha e fale sobre o básico de uma fé. Toda semana você precisa ficar apontando, irmãos, não pode isso, irmãos, não posta isso, irmãos, não faz assim, irmão, não faz assado, e a pessoa tem 10, 20 anos, irmão, precisa perdoar, e o irmão 20 anos de igreja não perdoa, irmão, precisa amar, mas não consigo, irmão, é um mandamento, não é uma escolha, você tem que amar, cara, porque senão, se fala de um corpo. Quando você pega a igreja, ela forma um corpo. Quando uma pessoa está doente e aí vai fazer um transplante. Vamos transplantar um rim. Transplanta qualquer rim? Não, tem que ser uma pessoa que tenha o mesmo DNA. Porque senão o corpo vai rejeitar aquele órgão. Ou aquele órgão vai matar o corpo, vai piorar a situação. E hoje nós achamos que, mas eu tenho um DNA, meu irmão tem outro, mas nós somos o mesmo corpo. Não, irmão, não funciona assim, existe um único DNA, e esse DNA é proveniente de Cristo Jesus. Por isso há uma necessidade de sermos imitadores, por isso há uma necessidade de parecermos com Cristo, porque se todos nós parecermos com Cristo, mesmo vindo de contextos, histórias, um passado diferente, mas não importa o passado, a palavra do Senhor diz, o que importa é o que está à frente, e se todos nós formos imitadores de Cristo, independente da sua história, nós teremos o mesmo DNA, que é através do sangue de Jesus. Para viver a maturidade precisamos entender que é a soma de tempo e algo mais. Processos são necessários. É necessário que você passe por processos para que isso possa gerar em você maturidade. Quem esteve aqui no último culto que eu ministrei, da Santa Ceia, vai lembrar da palavra que foi ministrada, sobre processos intencionais, geram crescimento. Lembra da história que nós contamos aqui? Que falamos da águia que leva o seu filho, e num dado momento ela solta o filho que ele precisa voar, e depois nós mostramos que Deus começa a tratar Israel de uma forma diferente. Quando eles chegam na terra prometida, eles começam a passar por um processo, para que haja crescimento. Então processos misturados ao tempo são necessários. Sabe isso que você está passando que é difícil? É um processo. Deus está te ensinando algo. Deus está te mostrando um caminho diferente.
E é tão engraçado que nós mesmos que entramos nesses processos, porque são as nossas escolhas que nos levam. Mas Deus é tão bom, que mesmo diante das nossas escolhas, Ele fala, eu vou ensinar algo para esse cara. Ele precisa aprender algo. Então tudo que nós passamos são processos para o nosso crescimento. Então só tempo de igreja não resolve. É necessário que você permita-se passar por processos. E eu vou te dizer, irmão, esses processos causam dores do crescimento. Não é fácil passar por processos. Quer um exemplo bem bacana? José. José tinha tempo com Deus, irmãos. Sabe quem eram os avós dele? Abraão, Isaac. Sabe quem era o pai do cara? Jacó. Imagina se esse cara não tinha Deus na vida dele. José. Mas não só ter Deus, ele precisava de processo. Ele precisava passar por algumas coisas complicadas. Conhecemos a história. Ele foi odiado pelos irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi caluniado. Ele foi preso sem ter feito nada de errado. Ele foi esquecido na prisão. Mas olha que interessante. Depois que José passa pelo processo. E deixa eu te falar. Quando ele chega ao segundo homem mais poderoso no Egito, somente abaixo de Faraó. Se Deus tivesse falado para ele, olha José, você vai precisar passar por tudo isso para ser o segundo, talvez ele nem aceitaria. Então tem coisas que Deus está formando no secreto, para que lá na frente você possa assumir com maturidade aquilo que Deus tem para você. Olha o treinamento do cara, meu irmão. O cara foi largado pela família. O cara foi esquecido. E ele não pecou. Gênesis 45, verso 4. Olha que interessante. Depois que José passou pelo processo. E José disse aos seus irmãos. Gênesis 45, 4. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eles chegaram. Então ele disse: eu sou José. E o irmão de vocês, que vocês venderam no Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida, olha, preste atenção, que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Olhe de novo, Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez isso a mim, como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, um governador em toda a terra do Egito. Vai falar com José no meio do processo e pergunta se foi Deus. Ele estava bravo com os irmãos. Foi meus irmãos que me vendeu. Foi aquela mulher que me caluniou. Foi aqueles caras que eu revelei o sonho, não lembraram de mim. Mas quando ele passa por todo o processo, ele entende. E ele fala para os irmãos, ele levanta o ânimo dos irmãos. Fala, cara, não foi vocês não, foi Deus que me mandou. Quer ver uma outra história de um cara que passou um processo para conhecer verdadeiramente quem era Deus? Jó. Conhecemos a história de Jó. Jó passa por um processo muito difícil, e depois dele perder filho, casa, fazenda, dinheiro, perder a sua dignidade, a sua saúde, perde tudo. No último capítulo, capítulo 42, verso 5, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque ele se permitiu passar por um processo. E é tão estranho, irmãos. Porque Jó pecou? Não. A palavra de Deus diz que Jó era justo e reto. E por Deus se gabar dele. Porque Deus se gaba de Jó. Você viu meu servo? Você viu como ele me ama? Você viu como ele me adora?
por ele se gabar de Jó passou por todo um processo, mas mesmo assim Jó não murmurou, e Jó no final, ele pôde conhecer quem é Deus. Eu sei que vocês não gostam que eu digo isso, mas temos sim uma geração mimada. Quando começa a passar por processos, e eu sou parte dessa geração, amém? Quando começamos a passar por processos, achamos que Deus não nos enxerga, que Deus não nos ama, que Deus não nos preocupa com nós. Por quê? Porque nós somos ensinados a pular processos. Tudo aquilo que nós não gostamos, nós pulamos. Entrega um celular na mão de uma criança, ela abre um vídeo, ela não gosta, o que ela faz? Pula. Se ela começa a assistir um desenho, ela não gosta, o que ela faz? Pula. Eu sou da geração, irmão, que não tinha como escolher. Se você não chegasse em casa, 12h15, você não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco. Saía da escola rasgando, irmãos. Mas nem... Porque o Pegasus ia pegar o Cavaleiro do Touro lá, ia dar um couro nele. E eles quase morriam todo o desenho, né? Nunca morria. Hoje em dia, se você quiser, você assiste a hora que você quiser, do jeito que você quiser, você volta. Se você não entendeu o que o cara falou, você volta de novo. Se você não gosta, você já pula. Então nós somos ensinados hoje em dia, que aquilo que não gostamos, passamos. Você está no feed do Instagram, você olha, não gostei, você passa. Tudo que você não gosta, você passa. Aquilo que gosta te prende atenção. Então nós ensinamos isso. Então quando na nossa vida chega alguns processos que nós não gostamos, aí nós queremos passar, só que não dá para passar. Não tem como você passar o dedinho e falar, isso eu não quero viver. E aí nós vivemos a grande doença da nossa geração, ansiedade. Um monte de gente ansioso, por quê? Porque não aprendeu a lidar com processos de coisas que não gostam. Ah, esse eu gosto, eu não quero. Tem aquele negócio de relacionamento, né? Ah, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero. Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero. Tudo fácil hoje em dia de resolver. Só que na vida real, tem processos que nós teremos que passar. E aí nós não sabemos lidar com isso. Então por isso que eu digo que essa geração é uma geração mimada nesse sentido. E quem tem mimado essa geração? Normalmente nós que falamos mal dela. Porque somos nós que permitimos tudo isso aos nossos filhos. Nós privamos os nossos filhos de coisas que eles devem passar. Ah, lá na escola teve um problema, troca de escola. Ah, lá na igreja teve um problema, troca de igreja. E é sempre assim, irmãos. E nós vamos trocando, e vamos fugindo de processos. E Deus fala assim, como que esse cara, quando que ela vai assumir o papel dela, quando que ela vai atingir uma maturidade? E eu volto a te dizer, maturidade não vem com tempo apenas. Volto a dizer, tem crentes de 20 anos aqui dentro que não perdoam. Que tem dificuldade de amar. Que tem dificuldade em servir. Então nós não conseguimos entender o texto de Tiago, Tiago 1, verso 2, que diz assim, eu vou ler, aqui atrás vai estar a NAA, porque nós não temos a NVI, mas eu vou ler na NVI, porque tem uma palavra-chave. Meus irmãos, considerem motivo, olha o que Tiago está dizendo, não é de alegria, ele está falando de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Dá para entender isso? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Nós não conseguimos entender essa passagem de Tiago, como pode ter grande alegria em passar por provações, se eu sou ensinado que aquilo que eu não gosto, eu descarto. Se queremos ver a plenitude de Deus, temos que crescer. E para crescer não basta tempo, é necessário processos. Se Deus te poupar dos processos, Ele está te poupando de viver a maturidade. O problema é que Deus não nos poupa de processos. A Bíblia está repleta de pessoas que passaram por processos para atingir aquilo que Deus tinha para a vida delas. O problema é que nós nos poupamos dos processos.
E a culpa é muito hoje da igreja também, que pregam um evangelho de forma incompleta, que impede o amadurecimento dos santos, dos irmãos. Hoje na igreja se prega muito só sobre a graça. E aí você fala: Diogo, só sobre a graça? Sim, irmãos, só sobre a graça. Esse tempo atrás o Wagner compartilhou comigo uma mensagem do Arthur Marques. Cara, essa mensagem ela está gritando dentro de mim. Muitas pessoas param nesse primeiro estágio da graça. A salvação é pela graça, sim. Somos justificados pela graça. Éramos pecadores e hoje nós somos justificados através de Cristo Jesus. Mas muitos param nesse estágio, nesse primeiro estágio, de viver somente a justificação de Cristo. João 1, verso 12. Mas a todos, quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que aos que creem em seu nome, aos quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto aqui, ao poder de serem feitos filhos de Deus, aqui a palavra é tecno, filhinhos recém-nascidos, imaturos. Se pararmos na justificação, sem entender o que temos que prosseguir, nós seremos filhos que iremos dar trabalho. Por quê? Porque não se para na justificação. Depois da justificação, vem o quê? A santificação. E muitas pessoas acham que a cruz ela é o destino final de um cristão. Irmãos, a cruz não é um destino final. A cruz, nós chegamos na cruz através da graça, da justificação de Cristo. E muitas pessoas param aí achando que é o destino final. A cruz não é um destino final. A cruz é a porta de entrada para um caminho chamado santificação. Você precisa passar pela cruz de Cristo. Você precisa moldar a sua vida sendo um imitador de Cristo Jesus, vivendo uma vida em santidade. Leia Efésios 4 com calma. Se você roubava, pare de roubar. Se você mentia, pare de mentir. Viva uma vida de santidade com Cristo, em Cristo, através de Cristo. Temos a justificação, temos a santificação, para aí sim vivermos o último processo que ainda irá acontecer, que é a glorificação, que será acontecida na vinda de Cristo. Quando Cristo voltar pela segunda vez, receberemos o nosso corpo glorificado, e aí sim seremos igual a Ele. Cuidado com o erro de achar que só a graça te leva para o destino final. Esse evangelho de venha como está e fica como está, irmão, não funciona. Venha como está, mas você precisa se ajustar. Está vivendo amasiado? Casa. Está vivendo um namoro fora dos padrões do que Deus espera de você de santidade? Ou separa, ou casa, ou ajusta o negócio. Chegou com vício? Precisa parar. Irmãos, não dá para ser cristão do nosso jeito. Não é um padrão que eu estabeleço, é um padrão de Cristo. O padrão já está estabelecido, o padrão está aqui. Não existe um outro padrão. Eu tenho visto muito sobre a igreja inclusiva. Isso muito me preocupa. Porque a pessoa é confrontada aqui, ela procura uma igreja dessa, que aceita ela do jeito que ela está. Irmão, eu te aceito do jeito que você está. Cristo te aceita do jeito que você está. Mas o evangelho não permite que você fique do jeito que você está. Não dá. Se você quer ficar do jeito que você está, aqui não é o seu lugar. Não tem espaço para você. Cuidado com o erro de achar que só a graça vai te levar para o destino final. Quer um texto muito legal? Tito 2, verso 11. Porque, acompanhe no telão, ó. Porque a graça de Deus se manifestou. Olha, ele está falando da justificação. Trazendo a salvação a todos. Ok? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aqui ela está falando do quê? Da santificação.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui ela fala da glorificação. Está vendo que não dá para parar na graça? Quando Paulo está preocupado com isso, então ele escreve a Tito dizendo: Tito, porque a graça se manifestou trazendo salvação, ok, mas ela nos leva a um estágio de impiedade, às paixões mundanas, que nós não podemos viver formados neste mundo. E aí sim, quando nós nos moldamos ao padrão de Cristo, nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Justificação, santificação e glorificação. Romanos 8, 15 e 16, eu vou correr. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Romanos 8, 15. Para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio a qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está dando certeza que somos filhos e que não seremos abandonados. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade com essa palavra adoção. E nessa mensagem, o Arthur, ele explica de uma forma muito bacana e muito inteligente, que eu não tinha nunca, porque realmente eu também me incomodava com essa palavra adoção. Poxa, por que eu sou adotado? Porque nós estamos dentro de um contexto, talvez há pessoas aqui que são adotadas, e nós, quando conversamos com pessoas adotadas, ela tem esse sentimento de que, ok, eu recebi amor, recebi carinho, mas eu não sou filho. Eu não sou filho, eu sou adotado. Ponto. Então nós temos dificuldade com essa palavra adoção. Mas aqui Paulo não escreve para nós, Paulo escreve aos romanos, que tinham na cultura, na sua época, quando se nascia um filho, ao 9º dia, este filho era separado. Até o 9º dia o pai não tinha muito afeto ao filho, o pai não acompanhava muito ao filho. Depois do 9º dia a mãe colocava o filho no chão, era feito um ritual. E nesse ritual o pai chegava e ele olhava o filho. E quando ele olhava para o filho, ele tinha a escolha de escolher se este filho seria o seu filho ou não. Então quando ele olhava e ele via uma criança pequena, uma criança fraca, ele falava: eu não quero como filho. E ele não assumia o papel de pai com aquela criança. Então Paulo escreve isso, por quê? Porque da mesma forma, essa criança, ela era colocada para a adoção. E aquela pessoa que adotava, sabe o que ela estava dizendo para a criança? Você nunca mais será abandonado. Você nunca mais será rejeitado. O filho biológico corria o risco de não ser escolhido. Mas o filho escolhido, o filho adotado, ele era escolhido pelo pai. Então por isso que essa palavra, Paulo usa essa palavra nesse texto. E talvez nós olhamos ela com uma forma meio ruim de adoção. Mas aqui, quando uma pessoa era adotada, era a certeza de que ele era filho. Isso o Espírito Santo está fazendo com os tecnon, ou os filhos que estão chegando agora, trazendo a certeza de que nunca mais vocês serão abandonados. Mas esse mesmo texto fala aos ruiós, no verso 14, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ó, curto e grosso. Paulo não precisava ficar lembrando os filhos maduros, que eles eram filhos. Paulo estava lembrando que eles eram filhos e Deus esperava algo deles. Filhos maduros estão mais preocupados em dar do que receber. Filhos maduros estão mais preocupados em servir do que ser servido. Filhos maduros estão mais preocupados em evidenciar a Cristo Jesus do que se autopromover. Lembra de João? João, o discípulo, escreve a respeito de João, o profeta, que João diz: convém que ele cresça, para que eu diminua. João 3,30. O imaturo, ele precisa ser lembrado todo culto que ele é filho de Deus. Todo culto tem que ir lá e ser filhinho de Deus. Isso é o imaturo. Sabe seu filho, pequenininho, toda hora você tem que falar para ele: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Não que para o grande você não precise falar, mas ele sabe que você o ama. Agora o filho maduro, ele é convicto dessa verdade. E quando ele é convicto da verdade de que ele é filho, ele pode representar o pai.
Atos 3, chega João e Pedro diante do homem que está aleijado, colocado ali para pedir esmolas, e conta que todo mundo que passava dava esmola, até porque isso era uma lei para os judeus, dar esmola. Então todos que passavam ali davam esmola, mas Pedro, quando ele chega, ele não dá esmola. O que ele faz? Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Pedro estava representando, olha a diferença de um filho maduro. Um filho maduro, ele representa o pai. Um filho maduro tem direito de acessar a herança. O imaturo e o maduro, eles podem acessar a herança, podem entrar. O meu carro está ali, ó. A Maria falou para mim: pai, o ano que vem eu faço 18 anos. Eu falei: glória a Deus, você vai dirigir. Graças a Deus, teremos mais um motorista em casa. Mas ela pode entrar no carro o tempo que ela quiser. As minhas filhas menores podem entrar também, mas só pode dirigir quando ela tiver maturidade. Você pode continuar vindo aqui, mas tem coisas que você só vai poder acessar, tocar, usufruir com maturidade. Filhos maduros têm consciência que o reino de Deus é real e por isso manifestam o reino. Quando Pedro fala para ele: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pedro está fazendo justamente aquilo que... Se fosse Cristo chegando lá no templo para orar, o que Cristo faria? Cristo ia dar a moeda? Não, Cristo iria curá-lo. Por isso que Pedro o cura, porque Pedro assume um papel de ruiós. Pedro enfatiza: não fomos nós, apenas a autoridade que é dada no nome de Cristo. Filhos maduros revelam a Cristo. Fique de pé para parecer que está encerrando. O pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Nessa ministração do Arthur Marques, ele fala algo que me chocou. Algo que foi muito pesado numa ministração, e eu quero dizer para vocês, porque essa ministração ela precisa ficar gravada no seu coração. Ele faz uma pergunta à igreja, e a pergunta é: Jesus virá casar com a igreja? Aguardamos ou não o casamento da noiva com o noivo? Sim ou não? Aguardamos a Cristo como noivo, e nós somos a noiva. Mas ele fala: só que Jesus não é pedófilo. Ele não irá casar com uma noiva imatura. Ele vai buscar a noiva madura. É forte isso, né? Cantamos Maranata, mas estamos prontos para que realmente Jesus venha? Irmão, desculpa, Jesus está te dando tempo demais para acertar situações na sua vida que você não quer acertar. Você não quer assumir um papel de maturidade. Você ainda prefere ficar com picuinha. Você ainda prefere ficar fazendo graça, fazendo birra. Tanto talento, tanta coisa aí para servir o reino. Lembre-se, filhos maduros manifestam o reino de Deus. Chega a hora de você manifestar o reino de Deus. Para de olhar só para você. Para de olhar só para o seu umbigo. Para de olhar só para aquilo que você quer. Somos um corpo, não é só do jeito que você quer. É do jeito que tem que ser. É do jeito que Cristo quer. É da forma que Ele planejou, da forma que Ele arquitetou. Somos a noiva de Cristo. E Jesus irá casar com uma igreja madura. Apocalipse 19, verso 6, eu encerro. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e damos a Ele a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
Então o anjo lhe disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Feche seus olhos. Pai, foi liberada sobre esta casa uma palavra profética para esse ano, ó Deus. A palavra sobre maturidade. Sabemos, Senhor Deus, que maturidade não vem apenas com o tempo, mas também com processos. Que o Senhor nos ensine a ter a paciência de respeitar o nosso tempo. E também, Senhor, o Senhor nos ensine a passarmos pelos processos de amadurecimento. Senhor Jesus, que possamos enxergar que aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, nada mais é do que um processo. Não, nós não fomos abandonados, pois o Senhor está conosco. Não, nós não fomos caluniados, nós não fomos largados pelos nossos irmãos. Nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor nos justifica, nós sabemos que o Senhor olha por nós, mas nos ensina, ó Deus, diante de uma geração, ó Pai, que está acostumada a passar tudo rápido, aquilo que não gostamos. Nos ensina, ó Deus, a respeitarmos os processos vindo do Senhor. E nós queremos sim, ó Deus, sermos filhos maduros, ruiós. Nós queremos sim manifestar o reino de Deus. Nós queremos sim evidenciar a Cristo Jesus. Nós queremos sim aprender que é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido, é melhor que o Senhor apareça e que nós possamos diminuir. Nos ensine a sermos filhos maduros, em nome de Jesus. Amém.